Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, então, na carta de Tiago, capítulo 1, e nós vamos ler dos versos 19 a 27. Tiago, capítulo 1, nós vamos ler de 19 a 27. Já peço desculpas, estou com a garganta muito irritada, então vou tossir um pouquinho aqui, mas com a graça de Deus nós vamos chegar até o final, amém? Tiago 1, de 19 a 27, diz assim a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Amém. Então, depois de uma pausa nessa série de estudos em Tiago, se vocês quiserem acompanhar a série de estudos lá no YouTube, se você for lá digitar na barra de procura Cliff Oak Church, vai lá nos playlists lá que está tudo lá. Tem as mensagens minhas, tem mensagem do pastor Kleber, tem mensagem do pastor Macmillan. Pode acompanhar, pode subscrever lá na página. Por favor, tem a nossa página de informações também, a página mesmo, não é perfil, é uma página de informações do Facebook também. Se vocês quiserem participar lá, por favor, nós vamos ficar informados também do que tem acontecido. Então, as outras 3 pregações dessa série que eu comecei estão lá. E hoje, portanto, é o 4º sermão nessa série que eu intitulei como lidar com os problemas, né? Porque eu, como crente, tenho problema, né? Você tem problema como crente no Senhor? Tem, você tem problema como crente no Senhor. Nós precisamos estar atentos, gente, de ensinamentos que muitas vezes nós ouvimos, ou até que nós já até falamos, ou que nós aprendemos erroneamente, de que crente não tem problema, de que crente não passa por dificuldade, de que crente não tem problema financeiro, de que crente não entra em depressão, de que crente não pode ficar doente. Se acontecer isso na sua vida, você está em pecado. Ou seja, era para todo crente estar assim então, porque todo crente tem pecado, né? Então nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de teologia ensinada por aí. Nós sabemos sim que muitas vezes esse tipo de coisas são consequências do nosso pecado, mas nem sempre. Nem sempre. Então nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de ensinamento, ok? Então depois nós demos uma pausa aí de 3 semanas, uma pausa até longa, né, de 3 semanas, mas vamos retornar aqui. E eu tenho certeza que vocês se lembram do tema das outras 3 mensagens, do título inclusive, até o texto que eu usei vocês vão lembrar, porque está em Tiago, né? Mas só, just in case, como tem visitantes aqui essa noite, eu vou relembrar, né? Eu vou falar para vocês, só para vocês entenderem, para vocês lembrarem, trazerem à memória o que foi dito, né? Então, o primeiro sermão da série, eu disse como lidar com os problemas, como nós podemos, como crentes no Senhor, como nós podemos lidar com os problemas, né? O segundo sermão foi como transformar tribulações em triunfo. Lembram-se como você pode transformar um problema e, na verdade, tomar proveito disso, aprender com esse problema e transformar ele numa bênção para a sua vida.
ok? O terceiro sermão foi sobre como vencer a tentação. E nesse sermão eu expliquei e volto a repetir que quem tenta é o diabo e a nossa própria carne, e o Senhor é quem nos prova. O Senhor não tenta ninguém, Ele não pode ser tentado e a ninguém tenta, diz Tiago, ok? Então o Senhor, Ele nos dá provações. Quem nos dá tentações é o nosso inimigo e a nossa própria carne nos tenta. Então, precisamos ter essa linha divisória, precisamos entender, precisamos começar a ter essa maturidade espiritual, que é o que Tiago fala. Tiago, muitos pregadores dizem que Tiago é um manual de instruções para o crente, ok? Então, precisamos saber e entender de uma vez por todas que nós precisamos saber dividir essas coisas, precisamos saber separar essas coisas. Muitas vezes somos tentados, achamos que estamos sendo provados por Deus, muitas vezes estamos sendo provados e achamos que é tentação. Não. Precisamos entender isso. Amém? Preciso voltar nesse sermão ou não? Não, então vamos seguir em frente. Glórias a Deus. Então hoje, o título do nosso sermão de hoje é Como sermos abençoados pela Bíblia. Como podemos ser abençoados? Como você acha que você pode ser abençoado pela Bíblia? Um de cada vez, não fala todo mundo junto não. Pastor Kleber, café com leite, pastor Kleber. Já falei. Ninguém ouviu o que ele falou, mas vamos lá. Isso, só eu que ouvi, só aqui. Ó. Fala, Maria. Praticando o que você aprende. Ok. O que mais? Tirando tempo com ela, exatamente. O que mais? Hã? Sim. Como nós podemos ser abençoados por ela? Ok. É isso aí, estamos no caminho certo, é isso aí mesmo. Eu vou agora explorar essas coisas aí que vocês falaram, tá bom? Então nós precisamos, primeiramente, nós precisamos estar muito felizes, porque nós temos a Bíblia na nossa língua, nós somos livres para carregar a nossa Bíblia por onde é que a gente quiser. Tudo bem que em Londres está ficando meio perigoso, mas ainda somos, né? Então nós temos a Bíblia na nossa língua. Nós temos a Bíblia traduzida, nós temos estudos bíblicos, nós temos Bíblia de estudo de tudo quanto é jeito que você quiser. Então nós precisamos estar felizes por isso. A Bíblia ainda hoje é o livro mais vendido do mundo, estima-se em 5 bilhões de cópias, 5 bilhões de cópias vendidas. Isso só falando em Bíblia em espécie, papel, impresso. Fora a internet, fora os outros recursos que a gente tem. Então a Bíblia, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, ainda é o livro mais vendido do mundo. Só que tem um problema, ele é o mais vendido, mas não é o mais lido. Ele é o mais vendido, mas não é o mais lido. Até em quarto de hotel tem Bíblia, já viram? Puxa a gavetinha lá, tá cheio de poeira, tadinha. Ninguém pega. E olha que passa crente nos hotéis, hein? Aí vocês vão falar para mim, mas é que eu levo a minha. Né? Ok, tá bom então. Então tá bom. Então o problema é esse. Muitos de nós temos a Bíblia, mas muitos de nós não lemos a nossa Bíblia, não meditamos na nossa Bíblia. Consequência disso, não somos abençoados por ela. Ok? Nós só podemos ser abençoados por alguma coisa que nós conhecemos. Eu digo que eu sou abençoado por Deus porque eu conheço a Deus. Você diz que graças a Deus, Ludmila, você está bem hoje porque nós conhecemos a Deus. Porque senão eu diria, foi sorte, Ludmila, olha que sorte a sua, caiu na mão do médico bom, né? O mundo diz isso, não é isso? Se você está tudo bem com você, você é sortudo. Se está tudo mal com você, você é azarado. Não é assim que o mundo diz, não é isso? Não. Se está tudo bem com a gente, glória a Deus. Se está tudo mal, glória a Deus também. Eu sei que é difícil falar isso, mas tem que ser assim. Deve ser assim na vida do crente. Então, nós precisamos nos sentir orgulhosos, felizes, honrados, porque nós temos a Bíblia na nossa língua. Nós temos facilidade com isso. Então, mas o problema é que muitas vezes nós não lemos a nossa Bíblia. Quantos de vocês aqui gostam de ler jornal? Eu sei que talvez aqui, aqui os ingleses têm esse hábito de todas as manhãs ler o jornal, seja no iPad ou assistir o jornal na televisão. Você gosta de se sentir informado ou não? Todo mundo gosta de se sentir informado, né? Quantos de vocês gostam de novelinha? Tem gente que gosta de novelinha, vamos lá. Assiste novelinha, assiste filminho, até chora, né? Mesmo sabendo que é tudo mentira, chora, te deixa emocionado,
né? E a verdade que a palavra de Deus, nós não tomamos tempo com ela. Nós não passamos tempo com ela. Nós passamos tempo lendo jornal, nós passamos tempo no Facebook, no Instagram, no Twitter, né? Tem 3? Mais um? Tem mais um? Tem mais? Snapchat, né? Fazendo videozinho, fazendo careta, fazendo bico, assim, um monte de coisa. Nós passamos tempo. Não estou falando que você não pode fazer, você pode fazer. O que eu estou dizendo para você é que você poderia, talvez, tirar um pouco desse tempo e passar tempo lendo a palavra do Senhor, né? Fazendo coisas que realmente vão edificar o seu espírito, né? Isso é importante. Por exemplo, eu não sou isento, não. Vira e mexe, eu estou batendo a mão no bolso aqui, pegando o telefone na mão toda hora. Treme, você pega. Treme, você pega. Mexeu, você pegou. Acendeu a luzinha, você pega. Tem um aplicativo, procura lá no Apple Store, ou sei lá no que você tiver aí, tem um aplicativo lá que conta quanto tempo por dia você passa no seu telefone, quantas vezes você pegou ele para olhar. E eu vi isso numa reportagem, um cristão falando isso. Esse cara passava 4 horas por dia no telefone. 4 horas por dia. Cerca de 150 vezes ele pegava o telefone por dia. Aí, como curiosidade, eu fui lá e baixei esse aplicativo. Meu recorde até agora foram 72 num dia. A média está entre 40 e 45. Mas isso conta quando você vai ver uma mensagem, quando você vai pegar para ligar. Mas a maioria mais da metade disso é quando treme, a luzinha do Facebook acende, o Instagram fala, alguém está following you. Aí você vai, né? É isso, WhatsApp, Então, tá vendo? A gente passa realmente muito tempo assim, né? Mas e se a gente transformasse, se a gente começasse a usar melhor o nosso tempo? Essa é a proposta. A gente começar a usar melhor o nosso tempo. Então, nós vamos sermos abençoados realmente pela Bíblia. A Bíblia está cheia de promessas, gente. A Bíblia diz que você é abençoado. A Bíblia diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A Bíblia diz que se você pedir, você vai receber. A Bíblia diz tudo isso. Agora, a questão é, você acredita nisso? Nós acreditamos realmente nisso? Nós cremos realmente nisso? Porque assim, para ter relacionamento com alguém, você precisa passar tempo com ele, não é isso? Você só pode falar que alguém é seu amigo mesmo se você passar tempo com ele ou com ela. Não, essa pessoa é meu amigo. E aquela outra? Não, aquela lá eu só conheço. Eu não posso dizer que é meu amigo, porque a gente se encontra de vez em quando, então... Não é assim? Com Deus é a mesma coisa. Você pode dizer que Jesus pode chamá-lo de amigo, não mais de servos? Jesus pode chamar você de... Aliás, Jesus te chama, agora você pode chamar Jesus de amigo, porque você realmente tem um relacionamento com ele? Então essa é a questão. Nós precisamos saber e entender essas coisas. E Tiago nos diz que nós precisamos passar tempo, meditar, principalmente viver o que nós estamos aprendendo. Essa é a proposta para essa noite. Alguém um dia já disse assim, o pecado vai te manter longe desse livro, mas esse livro vai te manter longe do pecado. Né? Então, estão vendo que é uma faca de 2 gumes aí, né? É uma espada, né? De 2 gumes, na verdade, porque é a verdade. Se a sua vida tiver de tamanha... como é que eu posso dizer? Se você está numa vida de pecado tão grande que você não consegue sair dela, não é aqui que você vai estar firmado. Agora, se você estiver firmado aqui, você pode ter certeza que o pecado vai correr de você. E você vai correr do pecado. Então, são essas coisas que nós precisamos ter em mente. Amém? Então, vamos começar agora com o primeiro aprendizado aqui desse texto que nós lemos. Isso tudo que eu falei foi só a introdução. Então, você imagina que agora nós vamos acabar hoje. Vamos lá. Primeira coisa, a recepção do crente para com a palavra de Deus. Como tem que ser a nossa recepção, como crentes no Senhor Jesus Cristo? Vale lembrar que Tiago, ele está escrevendo para crentes. Ele está escrevendo para a igreja, não é isso? Então, claro, isso serve para todo mundo no sentido de aprendizado? Sim, mas ele está falando principalmente como o crente deve reagir à palavra de Deus que ele diz que professa, a fé que ele professa. Então, ou seja, Tiago está falando para nós aqui essa noite, amém? Então vamos lá, a recepção do crente com a palavra de Deus, os versos 19 a 21,
19 a 21 diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra plantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Amém? Aceitem humildemente a palavra plantada em vocês. Se nós queremos realmente sermos abençoados pela palavra, nós devemos guardar essa palavra no nosso coração. É isso que a palavra diz. Ela mesma diz dela mesma. Nós devemos guardá-la nos nossos corações, não é isso? Essa palavra tem que ser plantada. Jesus uma vez contou a parábola do semeador. Lembram-se dessa parábola? Lembram da parábola do semeador? Quais eram os terrenos usados nessa parábola? Vamos lá. Me ajude aí. Pedregoso. E a semente germinou ou não? Não. O que mais? Germinou ou não? O que mais? Terra boa foi a última. Tem mais um. Na beira do caminho, até germinou, mas não vingou. Não é isso? E, sim, a terra boa. Então, o nosso coração precisa ser terra fértil. O meu e o seu coração não pode ser de pedra, não pode ser aquele à beira do caminho que está ali, mas não está. Não pode ser também aquele que está com o pé na igreja e com o pé no mundo. Não tem como ser assim. Nosso coração precisa ser terra fértil. Eu não sou muito bom em plantação, não. Eu já trabalhei com jardinagem aqui por um período, mas quem já plantou alguma coisa? Quem já plantou pelo menos uma horta? Uma flor, sei lá, um vaso? A Maria e o César, lá no sítio, Maria. Ok, quando você vai fazer isso, a primeira coisa que vocês fazem é preparar a terra, não é isso? Tira todo o entulho, tira todo o lixo, tira tudo que vai atrapalhar o crescimento da planta, ou o crescimento a germinação lá da semente, tira tudo. E aí você vai preparar a terra, você vai pôr o adubo, aí você vai água, o sol, a luz solar também tem, e aí sim vai gerar crescimento, não é isso? Então o que isso significa para nós? A terra nesse caso é o nosso coração. O que significa isso para nós? Que nós devemos nos livrar das impurezas, nós devemos nos livrar dos nossos pecados, nós devemos deixar essas coisas para trás, porque hoje somos crentes no Senhor Jesus. Devemos nos livrar dessas coisas que tenham atrapalhado a Bíblia de agir nas nossas vidas, de crescer, germinar e dar bons frutos, porque a palavra diz que você tem que dar bons frutos, não somente fruto, porque uma árvore pode dar fruto, mas pode dar fruto mau. Mas a árvore que segundo somos nós, no Senhor Jesus, diz que nós temos que dar bons frutos. Amém? Então, precisamos estar atentos a isso. Então, somos exortados aqui que todo mundo deve estar pronto para ouvir e tardio para falar. Mas a maioria de nós somos melhores locutores do que ouvintes. Nós gostamos de falar, né? Nós gostamos bastante de falar. E é bom falar. Só que muitas vezes é melhor ainda ouvir, né? E quando nós estamos falando, nós não conseguimos ouvir. Por exemplo, se eu estiver aqui pregando e vocês estiverem aí conversando, vocês não vão me ouvir e ainda vão me atrapalhar. E ainda vai tomar uma dura. Né? Então, quando nós estamos falando, nós não conseguimos ouvir. Talvez não foi à toa que Deus nos deu 2 ouvidos e uma língua só, uma boca só. Imagina nós com 2 bocas e um ouvido só. Nós não sabemos como seria, mas nós imaginamos que seria uma coisa horrível, né? Com 2 bocas e um ouvido só na testa, sei lá, uma boca de cada lado, sei lá como é que seria isso. Seria coisa de outro mundo. Mas não seria se fosse normal. Para a gente era coisa de outro mundo, porque para nós o normal é uma pessoa ter 2 olhos, um nariz aqui no meio, uma boquinha aqui, 2 ouvidinhos. Quando nós vemos uma pessoa com a orelhinha meia torta, que nem o John, o Júnior, outro dia estava com a orelha torta assim, já falei, Júnior, tá esquisito, hein? Né? Já é esquisito, né? Então imagina, amém, né? Então imagina só. Então, como crentes no Senhor Jesus, nós precisamos também aprender isso, gente. Ele diz assim, olha, tardio no falar e tardio no irar-se. Nós precisamos controlar as nossas emoções. É facinho controlar as emoções. Fica tranquilo. É só... não é? Facinho. É ou não? Eu sei que não é.
Mas nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós aprendemos que nós devemos fazer isso. O problema é que nós não praticamos isso. A Bíblia diz que nós devemos praticar o que nós aprendemos. Nós lemos isso aqui e fala, ó, aí um cutuca o outro e fala, tá vendo aí? Tá vendo? Você é muito nervosinho. Outro, tá vendo aí? Você fala demais. Tá vendo aí? Você nunca escuta o que eu falo. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, saber, aprender e entender que a mensagem é para mim, não é para o meu vizinho, não. Às vezes você pode estar pensando, ai, se fulano estivesse aqui, né? Ai, que essa palavra... Ou então você chega em casa, vai falar para o marido, para a esposa, para o irmão, para a tia, nossa, aquela palavra foi para você hoje. Foi não. Vai no YouTube depois e assiste, que foi para você. Foi não, foi para nós. Essa palavra é para nós que estamos aqui. Ok? Então, devemos ser tardios para se irar. Você há de concordar comigo que quando nós estamos com raiva, a gente não ouve nada. Não é isso? E quando você estiver com raiva, você não vai... Muito menos a palavra do Senhor que vai falar com você e te confrontar. Se você não consegue me ouvir, que estou aqui na sua frente, a ponto de te pegar no braço, te puxar os cabelos para você me ouvir, imagina que a palavra de Deus que está ali quietinha. Você não vai ouvir. E Deus é assim que Ele fala conosco, através da palavra dEle. Através das orações, através de tempo com Ele. E quando você está com raiva, você para mesmo para ouvir Deus? Pelo contrário, você fica reclamando e ainda falando que Ele tem culpa dos seus problemas. É isso ou não? É sempre assim, gente. Não muda. Como diz minha mãe, só muda endereço e penteado. Né? Mas não muda, essas coisas não mudam. É sempre assim. Nós passamos por problema porque muitas vezes nós procuramos Ele e no final das contas colocamos a culpa em alguém ou em Deus. Né? Deus é o... Já que não tem nenhum culpado, já que não tem ninguém em volta, já que eu estou sozinho, eu me enfiei no problema sozinho, então agora eu tenho que procurar um culpado. Então que seja Deus, não eu. Nós sempre fazemos isso. Ok? Veja bem, é comprovado cientificamente, você pode perceber se você... Aqui é muito fácil, no Brasil talvez seja mais difícil, mas aqui é fácil você ter aquele aparelhinho de verificar, você não mede a pressão, não tem como medir pressão, ok? Não é em metro, né? Você verifica a pressão, né? Você verifica a sua pressão arterial, se você estiver falando, quando você vai no DP, que a pessoa, a enfermeira coloca lá, a primeira coisa que ela fala para você, não fale. Porque se você falar, vai dar interferência aqui, vai atrapalhar. Não é isso? Então, já foi comprovado cientificamente que dá diferença na sua pressão se você estiver falando. Ou seja, fique quietinho. Se você ficar quietinho, vai dar tudo certo, a sua pressão vai baixar. Porque se você fala, você se exalta. Aí ó, o coração bombeia mais sangue, sua pressão é bum. A sua cara vai envermelhar, não é isso? E você está bravo e a pressão vai estar alta. Então, gente, tá vendo? O nosso corpo responde ao que nós estamos sentindo. É isso ou não? Eu, por exemplo, se eu ficar muito estressado, vocês vão ver eu aqui com a boca toda estourada, que nem eu estava aí esses dias. Lembram? 4 semanas seguidas. Mas é estresse do dia a dia, tal correria, não dorme direito, aquela coisa toda. Mas é seu corpo te avisando, olha, calma, calm down, vai mais de leve. Tem gente que começa a cair cabelo. Tem gente que começa a perder peso. Tem gente que começa a ganhar peso. Isso tudo é seu corpo falando para você, calm down. Vai mais devagar. Você está muito estressado. Você não está parando para cuidar de você. Você não está parando. Se você não está parando para comer direito, ou para se alimentar direito, ou para pensar, imagina para ler a Bíblia. Não é para ler a Bíblia que você vai parar. Então nós precisamos tomar cuidado com isso também. Ok? Então a raiva... Quando é que a raiva aparece nas nossas famílias? Quando as pessoas não se sentem amadas, né? Quando você não se sente amado, você fica com raiva, você fica chateado. Você reclama com seu marido, com seus filhos reclamam com você não está se sentindo amado. Ou quando você é mal compreendido, principalmente no relacionamento marido e mulher. Porque nós falamos homereis e elas falam mulhereis, não é isso? Então a gente fala uma coisa, eles entendem duas. Ela fala uma coisa, você entende, não, está tudo errado isso. Está tudo errado isso. Então nós precisamos... nos fazer compreender, nós precisamos nos explicar. Comunicação é a chave aqui, tanto no matrimônio, quanto com os irmãos, quanto com o familiar, quanto com o patrão, em qualquer área da sociedade, gente. Comunicação é a chave. Então nós precisamos nos fazer compreender. Na igreja, quando você se sente chateado na igreja? Quando você passa despercebido. Não é isso? Quando você se sente desvalorizado, você fica chateado.
Quando no local de trabalho nós nos sentimos sobrecarregados, por exemplo, nós nos sentimos que nós não estamos sendo pagos como deveria ser, nós ficamos chateados, não é isso? Eu estou trabalhando pra caramba e não estou ganhando nada. Está pagando muito pouco. O patrão não reconhece o que eu faço. Tudo que eu faço está errado. E aí você se sente chateado. E isso é crente, tá? Não é não crente, não. É crente falando isso. Ok? Quando nossos amigos, eles não deixam de fora de alguma coisa, ou eles não ligam mais pra gente, ou a gente talvez está distante, os amigos ficam chateados. Nós ficamos chateados também, ok? Na sociedade, quando você se sente isolado, ignorado, em qualquer área da sociedade, você vai se sentir chateado. É normal. Agora, o que nós fazemos com isso é que faz a diferença, exatamente. Ok? O verso 21 diz assim: se livrar de toda sujeira moral e do mal. Veja bem, a Bíblia diz para a gente se livrar de toda sujeira moral e do mal, ok? Antes de plantar, como eu disse, qualquer terreno, você vai lá e limpa tudo, não é isso? Então nós precisamos começar a fazer uma autolimpeza. Precisamos orar como Davi orou: Senhor, sonda-me, sonda o meu coração e vê se algo não te agrada. Davi orou assim, pediu para o Senhor: sonda o meu coração. Você já fez essa oração alguma vez? O dia que você fizer, eu já fiz várias vezes. E sabe qual é o problema disso? É que o resultado dessa oração não vai te agradar. Porque você vai começar a se enxergar. Como diz aqui que a Bíblia, a palavra do Senhor é como, se você não dá atenção, é como um espelho que você olha. Quem aqui levanta... Não, peraí. Eu já estou indo muito para frente, deixa eu voltar aqui. Depois eu vou chegar nessa parte do espelho. Mas peça a Deus para que Ele sonde o seu coração. Eu tenho certeza que se você fizer essa oração, você vai agir diferente. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai te confrontar. O Senhor vai te confrontar. O Espírito Santo de Deus vai te confrontar. Se você não se sentir confrontado pela palavra, gente, alguma coisa está errado. Alguma coisa está errado. Ok? Então, desculpa. E olha o que a Bíblia nos ensina a respeito de sermos limpos. A respeito de sermos limpos é quando nós confessamos o nosso pecado. Mas não é confissão a homens, é confissão a Deus. Olha o que diz a palavra em 1 João 1,9. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor Jesus, é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Ou seja, se nós estamos confessando, Ele, além de nos perdoar, ainda nos purifica. Né? E aí o nosso papel é não voltar para a lama do pecado. Esse é o problema. Nós pedimos perdão, Ele nos perdoa e nos purifica. Aí daqui a pouco nós vamos lá e caímos na lama de novo. Aí nós pedimos perdão, Ele perdoa e purifica. E aí nós podemos então continuar no pecado? Paulo diz: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, está errado. Porque uma vez salvos pela graça, você vive por meio da graça, e é a graça do Senhor Jesus quem vai te convencer do pecado. Você tem que se livrar dele, você tem que parar de viver em pecado. Porque quanto mais nós conhecemos o Senhor Jesus, mais longe do pecado estamos, ou deveríamos estar. Então, olha o que diz aqui: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Precisamos ter isso em mente. Então nós precisamos nos livrar de tudo que está errado na nossa vida. Começa a fazer uma lista, faça uma lista aí, tudo que está errado na sua vida, e começa a ticar o box a cada vez que Deus te dá misericórdia, te dá graça para você alcançar isso. É isso que nós temos que fazer. Eu faço isso todo dia. Você não tem lá o to-do list? Você não tem lá o que fazer hoje? Então, ao lado ali, coloca lá, ao lado do shopping list, você, leite, pecado. Pão, pecado. Carne, pecado. Leitinho das crianças, pecadinho. E assim você vai. Precisamos lembrar, a Bíblia diz que nós devemos falar. Não é isso? Precisamos confessar, falar. Como é que você pede para Jesus? Com Jesus a conversa tem que ser franca. Senhor, o Senhor conhece o meu pecado? Senhor, não, pecado tem nome. Você tem que nomear o seu pecado diante do Senhor e, mais importante do que isso, deixá-lo de uma vez por todas. Nomeie, dê nome
ao seu pecado. Nós precisamos falar com Jesus. Jesus, não sou eu e nem você que talvez vai me julgar pelo meu pecado. Ou dizer, olha, o irmão com aquela cara de santo, hein? Né, Adriana? Né? Não, o Senhor Jesus não é assim. Ele não nos julga dessa maneira. Ele é fiel e justo para purificar, para salvar, para perdoar e purificar, e tirar aquilo do seu coração, e ele tira, sabe quando ele purifica? Quando você não se sente mais culpado por esse pecado, é sinal que ele te purificou, entendeu? Então quando você se sente livre, quando você se sente finalmente livre desse pecado, é porque ele te purificou, é porque você deixou que ele te purificasse, porque é que está o problema, nós pedimos para purificar, mas nós não deixamos que ele purifique, porque nós continuamos com o pezinho na lama lá, ok? Então vamos lá. Também é dito aqui que devemos humildemente aceitar a palavra que Deus plantou em você. O problema do crente é que todo crente tem um adolescente no seu íntimo, né? Nós sempre sabemos de tudo, não é isso? Você vai falar para o filho, né? Você fala para a Maressa, ela, Maressa, eu já te falei, você vai falar o quê? Eu sei, a Maressa nem adolescente não é ainda, né? Tem 6 anos. O Henry, eu duvido se o Henry não sabe de tudo. Tudo, não sabe? Eu sei, mãe. Você nunca falou eu sei, mãe? Você sabe ou não sabe? Às vezes, viu? Mas sabe. Né? Então todos nós temos essa confissão de adolescente para fazer, né? Então, porque a palavra nos diz, e o pastor diz, e a irmã diz, e o irmão exorta, e o outro fala, e você diz o quê? Eu sei. Então por que você não faz, amigo? Por que você não faz? Se você sabe. Né? Se você sabe, por que você não faz? Inclusive tem desculpa, Henry, mas vou ter que te usar. Um dia lá na minha casa, o Alisson usando aquele hitting gun, né? Ou um revolvinho lá que fica quente. E aquele negócio quente, e o Henry aqui, eu ali, aí a Paula conversando com a Adriana lá na cozinha, nós por ali, e o Alisson usando aquilo. Aí o Alisson colocou o negócio no chão e falou para o Henry, não, olha para mim, não toque aqui porque está quente. Eu sei, tio, eu sei, tá bom então. 30 segundos depois, Henry, o que você fez? Aí ele mostrou o dedo, os 3 dedos queimados assim. Henry, mas você não sabia? Eu sabia, mas eu queria ver. É exatamente assim. É um exemplo perfeito, Henry. Hoje você já sabe que é quente, né? Mas é um exemplo perfeito, né? Então nós sempre falamos assim. E quando nós temos esse sentimento de que nós já sabemos tudo, a palavra do Senhor não vai transformar a gente. Porque nós não sabemos, na verdade, nós não sabemos nada. Nós estamos dia a dia aprendendo com o Senhor Jesus. Nós estamos dia a dia aprendendo e apanhando do Espírito Santo. Nós estamos dia a dia crescendo de glória em glória até o dia da perfeição, que será quando o Senhor nos levar com Ele. Aí sim vai ser perfeito. Mas até lá, amigo, nós estamos aprendendo. Todos os dias. Todos os dias nós aprendemos algo. Todos os dias nós aprendemos algo novo. Ou nós aprendemos aquilo que nós não deveríamos ter esquecido. Aprendemos de novo. Não é isso? Então, todos os dias temos que aprender. E para isso, a palavra diz, seja humilde de coração. Temos sido humildes de coração? Verdadeiramente? Temos realmente aprendido com a palavra do Senhor, como tem que ser? Ok, segunda coisa. Reflexão do crente para com a palavra de Deus. Versos 22 a 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém? Queridos, uma pessoa pode ser chamada de cristão ou de crente quando ela ou ele reconhece o Senhor Jesus na sua vida. Não é isso? Reconhece que o Senhor é o seu Salvador. Aí você pode ser chamado de crente ou de cristão. Porque só nascer numa família cristã não te faz um cristão, né?
Não é como um judeu. Se você nasceu numa família judia, você é um judeu. Não. E quando a gente diz hoje, porque hoje o judaísmo é conhecido como religião. Mas, na verdade, o judeu do Antigo Testamento era o povo escolhido de Deus. Era uma raça eleita, vamos dizer assim, não é isso? Então, o judeu, se nascia na família, já é judeu. E com o crente não é assim. Nós precisamos, tanto que a Bíblia diz que nós temos que nascer de novo para fazermos parte dessa família com Cristo, não é isso? Por que diz que nós precisamos nascer de novo? Exatamente para ter esse sentimento, esse entendimento de que hoje o velho homem morreu e que agora eu nasci de novo para Jesus. Então eu sou nova criatura. Então eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher. Então hoje eu sou chamado de crente. Hoje o meu andar, hoje as minhas atitudes, o que eu falo, o que eu faço, tem que ser diferente. Deve ser diferente. Então é isso que a palavra nos ensina, ok? Então, como cristão, você nunca pode se dar por satisfeito no conhecimento da palavra de Deus. Não pode se dar por satisfeito. É por isso que nós continuamos batendo na tecla. Estude, ore, passe tempo, examine as Escrituras. Examinar as Escrituras não quer dizer passar o olho. Examinar as Escrituras quer dizer estudar profundamente. Quando você faz um exame de sangue, ele não vai olhar para o seu sangue e falar, está vermelho. Não, ele não vai fazer isso. O médico vai examinar profundamente, para ver as vitaminas que está faltando ali, para ver se o colesterol está alto, para ver se o triglicídio está alto, e assim por diante. Não é assim? Então é um exame mais profundo. É exatamente, examine as Escrituras, não é só olhar para ela. Quando você vai no médico, e aqui é bem comum isso, né? Senhor, doutor, não estou bom. Ele olha e fala, não, tá bom sim, vai tomar um paracetamol. Mal olha para sua cara. Aí você sai de lá feliz da vida, né? Que ele fez isso. Não, mas o cara nem sequer tocou em mim, eu estou com dor no braço, ele nem sequer tocou. Por quê? Porque você quer que ele te examine. Você quer que ele chegue a um resultado que vai te ajudar com o seu problema. Exatamente igual com a palavra do Senhor. Se você examiná-la, ela vai te dar um resultado que vai te ajudar a solucionar o seu problema. A questão é, você vai ouvi-la? Você vai obedecê-la? Você vai praticá-la, como diz aqui? Esse é o nosso problema, ok? Então, desculpa. João Calvino um dia disse assim, a obediência é a mãe do verdadeiro conhecimento de Deus. Você dá sinais de que você conhece a Deus verdadeiramente quando você começa a obedecer a palavra dele. Porque até então, não tem como eu falar que você verdadeiramente conhece a Deus, se você diz uma coisa, mas vive outra. Se você diz uma coisa, mas pratica outra. Se você fala da palavra, se você aprende da palavra, se você dá frutos da palavra, eu posso dizer que você é um obediente ao Senhor. Agora, se você só ouve e nada, não tem como. Então, a obediência é a mãe do verdadeiro conhecimento. E é exatamente isso, ok? Tá difícil, gente, peraí. Vamos lá. Então, quando obedecemos aquilo que ouvimos, em seguida, praticamos aquilo que ouvimos. Quer água também, Júnior? Em seguida, praticamos aquilo que ouvimos, vai fazer toda a diferença. Eu não bebi dessa ainda não, fica à vontade. O Júnior, ele me ama tanto que até minha tosse, ele... Eu fui fazer a cirurgia de apêndice, 6 meses depois o Júnior fez também. Eu machuquei a costela, daqui a pouco o Júnior machucou também. Agora estou tossindo, o Júnior tosse. É amor, é amor demais. Tá vendo? Mas vamos lá. Então, nós temos que ter a genuína intenção de praticar aquilo que aprendemos, não é isso? Duda, com quantos anos você começou a tocar piano? Ok, por volta de 5 anos. E você via sua avó tocar, não é isso? Foi ela que te incentivou isso, né? Então você sentava lá do ladinho da vovó, a vovó tocando maravilhosamente lá, aí você sentou e fez tudo igual. Não. Teve que ter o quê? Teve que ter prática. Teve que praticar. E não foi 1, nem 2, nem 3 anos. Tenho certeza que ainda hoje, depois de mais de 20 anos, você continua aprendendo. Não é isso? E é assim, gente. Tudo. Um dia,
Como vocês sabem, a maioria de vocês sabe, eu era professor de educação física no Brasil. E uma das minhas especialidades era basquete. Ok. E um dia, eu dando um treino com uns meninos de no máximo 12 anos, só acho. E aí um chegou em mim e falou assim, professor, mas por que eu não consigo arremessar a bola na cesta? Eu falei, porque você precisa praticar. Ah, mas eu pratico, ó. Eu pratico. E jogava a bola assim, então, mas você está praticando errado. Tem todo um fundamento, tem toda uma história por trás disso. Então você tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim. E para minha surpresa, 2 meses depois, esse mesmo menino chegou em mim e falou assim, agora eu estou conseguindo. Sabe aquele dia que você me falou assim, então agora eu estou fazendo. Gente, a gente aprende isso todo dia. Como é que o pastor Kleber começou a aplicar isso no filme, pastor Kleber? Aprendendo. Como é que o Alex começou a fazer isso? Aprendendo. E só eu que não consegui, porque eu não fiquei tempo suficiente. Porque não deu tempo de aprender. Não deu tempo de aprender. É um exemplo claro. É ou não é, Carlos? É ou não é? É um exemplo claro, gente. E com a Bíblia é a mesma coisa. Você precisa passar tempo com ela. Você precisa aprender dela. E principalmente você precisa praticá-la. A Bíblia deve ser praticada. A Bíblia não é só para andar debaixo do braço cheirando seu sovaco, não. A Bíblia precisa ser praticada. Praticada todos os dias, queridos. A Bíblia, ela diz dela mesma, ela é palavra viva de Deus. Ela não é palavra morta, ela não é um livro morto. Ela diz acerca dela mesma, ela se renova a cada dia. Ela se renova a cada dia, do mesmo jeito que ela falou para a igreja, lá nos tempos de Tiago, talvez 60 ou 70 anos depois que Cristo morreu, né? Por aí. Do mesmo jeito que ela falou há mais de 2000 anos atrás, ela está falando para mim e para você hoje. E já era um manual para a igreja lá. Você imagina agora. Sendo que lá, estava ali, ó, pautável ainda. Eles ouviam falar, gente, Jesus esteve aqui mesmo. Eu vi Jesus. Eu toquei nele. Eu vi ele crucificado e vi ele depois de 3 dias ressurreto. Eu vi. Imagine hoje. E hoje, por que nós cremos nisso? Porque nós ouvimos falar. Você e eu cremos porque nós ouvimos falar. E nós ouvimos falar por onde? Pela palavra. Pela palavra. Você diz assim, não acredito. Eu falo, leia. Leia. Não é assim? Não foi assim com você? Foi assim comigo. Foi assim comigo. Alguém veio e me falou do evangelho e eu falei, então leia. E creia, esse é o problema. Pratique. Porque se você só lê, vai ser só outro livro. Vai ser só o livro mais vendido do mundo. Agora, se você lê, crer e praticar, é a palavra de Deus para a sua vida. Amém? Então precisamos ter isso em mente. Agora vamos à questão do espelho. Essa é boa. Você acorda de manhã, cedinho, está com os cabelos tudo arrepiado. Eu, por exemplo, acordo com os cabelos tudo arrepiado. Cheio de remela nos olhos. Né? Aí você vai no banheiro. Aí você se olha. Aí você... Gente, que isso? É ou não é assim? Ou você, do jeito que você acorda, você só faz assim e sai para trabalhar? Não. Só que tem uma coisa. Você vai lá, se olha, você se ajeita e sai. Nem 5 minutos depois você já esqueceu do que você viu. A não ser que você tenha uma verruga desse tamanho na testa, assim, ó, que aí você vai lembrar dela. Mas você vai esquecer do que você viu. Muitas vezes, as moças, principalmente, vão esquecer até se passou o batom ou não. Vai ter que voltar para checar. Ou passar assim, um dedinho assim para ver. Né? Esquece. E é exatamente isso que Tiago está falando. É semelhantemente, se você trata a Bíblia assim, é igualzinho. É você acordar de manhã, olhar no espelho, 3 minutos depois você esqueceu do que você viu. Se você não praticar a palavra, se você não cuidar de você mesmo através da palavra, como no espelho, você se cuida, você arruma o cabelo, você faz a barba, você passa a maquiagem. Não é assim? Espero que seja. É assim, deve ser assim. Então, é normal fazer isso, tá? Não tem nada demais. Você vai olhar os dentes, tem que escovar os dentes, viu? Crianças, meninos, tem que escovar o dente, viu? Tem que escovar. Não, Diego? Tem que escovar sim. Né? Passar fio dental... Né? Senão haja quem aguente o bafo depois, né? Então a gente precisa se cuidar, isso é higiene pessoal. E essa coisa da higiene pessoal, do cuidado pessoal, é a palavra de Deus também. A palavra de Deus é um cuidado pessoal comigo e com você. Nós precisamos praticá-la. O verso 25 diz, o homem que observa atentamente a lei perfeita. Nós precisamos refletir, como eu disse. Você reflete na palavra do Senhor? Necessitamos de reflexão. Reflexão, como eu disse, precisamos praticar.
O Duda praticou e vem praticando até hoje. Ele não aprendeu com a vovó só de olhar, não foi por osmose, né? Ele não olhou e a avó passou o poder para ele, não. A avó sentou ele no colinho e falou, é assim que faz. Mesma coisa com a palavra de Deus. Ou você acha que a Maressa saiu do nada falando, pede para Jesus, pede para... Não, ela foi ensinada. Ela foi ensinada a isso. Mesma coisa somos nós. Nós precisamos praticar o que aprendemos. Aprendizagem e prática. Sempre. Amém? Olha o que diz o Salmo 119, 97. Como eu amo a tua lei, medito nela de dia e de noite. Olha o que o salmista diz. Como eu amo a tua lei, Senhor. Eu medito nela de dia e de noite. E há uma promessa do Senhor Jesus aqui para Josué. Josué 1,8. Olha o que Deus diretamente disse a Josué. Olha, me obedeça, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Está vendo como tem uma condição? Tem condição. Se você meditar de dia e de noite, se você cumprir fielmente tudo que nela está escrito, você será bem sucedido, você será próspero. É o que diz a palavra do Senhor. Tem condição, queridos. Não adianta você falar, mas isso, mas eu sigo, mas é isso. Não. Meditar de dia e de noite. E depois não vai pôr a culpa em Deus, não, porque você não foi próximo, porque você não te abençoou. A culpa não é dele, não, a culpa é sua. A culpa é sua. E ainda pela misericórdia dele, muitas vezes, não, sempre, ele nos abençoa mesmo sem merecermos. Não é isso? Então, cuidado com isso. Olha só. Talvez nós temos aí, como eu falei no começo, um checklist aí. Nós temos uma lista para ser checado. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês, então. Estou quase terminando, tá? Gostaria de fazer algumas perguntas para você. Quiser tomar nota, tome nota. Ok? Como você pode purificar o seu coração do pecado? Como você pode tentar, na medida do possível, viver isso que você tem aprendido aqui hoje? Não que você tenha aprendido isso só hoje, mas hoje é uma lembrança que nós estamos fazendo, não é isso? Primeira questão. Existe um pecado para confessar? Se existiu um pecado para confessar, tico box. Existe uma promessa para reivindicar? Existe ou não? Você só vai poder... Olha, lembra que tem o que eu disse? Uma condição. Você só vai poder reivindicar a promessa se você estiver obedecendo. Existe uma atitude para mudar? Existe um comando a obedecer? Existe um exemplo a seguir? Nesse caso, nosso exemplo é o Senhor Jesus Cristo. Existe uma oração que precisa ser orada? Existe um erro a se evitar? Existe uma verdade para acreditar? Gente, a igreja está cheia de crente que não acredita na palavra. Só acredita no que fala que é bom, no resto não. Só acredita quando fala bonito, quando fala que eu quero ouvir, e no resto não. Ou você crê na palavra ou você não crê. Não dá para ser assim. Existe algo para... Essa com certeza. Existe algo para agradecer a Deus? Com certeza você tem. Eu tenho certeza que mesmo diante de todas as dificuldades que você está passando, você tem algo a agradecer ao Senhor. Nem que seja somente pela sua vida. Só o fato de você estar vivo hoje. A Adriana disse isso aqui hoje mais cedo. Só pelo fato de você estar vivo hoje, você tem que agradecer a Deus. Só pelo fato de você estar respirando, você tem que agradecer a Deus. Pelo fato de você ter um travesseiro para deitar a cabeça hoje, depois que você sair daqui, tem que agradecer a Deus. Então, pense nessas coisas. Mas aqui eu quero destacar 3. Existe algo para confessar, existe um exemplo a seguir e existe algo para agradecer. Nós precisamos estar atentos a essas 3 coisas. Amém? Então, nós temos essa resposta como crentes que nós devemos dar à palavra de Deus. Então nós temos a recepção, nós ouvimos, e aí nós precisamos responder a isso. É a lei da reação, né? Ação e reação. Então, nós precisamos dar essa resposta à palavra do Senhor. Qual é essa resposta? Ele diz o seguinte:
Em outras palavras, se você quer ser abençoado, você tem que viver a palavra de Deus e não apenas ouvi-la ou conhecê-la. Você precisa vivê-la. Eu já disse isso e repito. Billy Graham uma vez disse, pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. Pregue o evangelho por onde quer que você vá. Se necessário, use palavras. O que ele está querendo dizer com isso? Que a sua vida deve pregar o evangelho. As suas atitudes devem pregar o evangelho. As pessoas muitas vezes não lêem a Bíblia, mas elas leem a sua vida. Então a sua vida deve refletir, o evangelho deve refletir a glória de Deus. A sua maneira de falar, a sua maneira de vestir, a sua maneira de andar, a sua maneira de tratar os outros, tudo. Você está pregando o evangelho. Sempre. Nós sempre estamos pregando o evangelho. Onde quer que nós andemos. Amém? Então, quando nós estamos muito preocupados com nós mesmos, quer dizer que nós queremos, que a necessidade é que tudo seja em torno de nós mesmos. Quando na verdade a Bíblia nos diz que nós devemos esvaziar de nós mesmos, enchermos do Espírito Santo. Ou seja, o eu não importa mais, o que importa é Cristo. E ainda, depois de Cristo, não volta para mim, tem que ser o outro. Então, nós precisamos aprender isso. E na sociedade que nós vivemos hoje, o que importa é o eu. Se eu estiver bem, o resto que se lixe, não é isso? Eu preciso estar bem. Se eu estiver bem, o resto é resto. Está errado. Essa não é uma visão bíblica. Essa não é uma visão cristã. Essa não foi isso que Jesus nos ensinou. Porque se fosse isso, ele tinha falado, Senhor, pode me levar de volta que esse povo aqui, ó, eu não vou morrer na cruz por esse povo, porque o que importa sou eu. E no sofrimento ele ainda disse, né? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja o que eu quero. Que a sua vontade seja feita na minha vida. Por que você acha que ele disse isso? Porque naquele momento de angústia ali, ele era Jesus homem. Ele sabia o que ia acontecer. E era um momento de angústia. Era um momento de dor, de sofrimento, tanto que é comprovado também, cientificamente falando, que se você passa por um momento de estresse tamanho a qual Jesus passou, você pode sim suar gota de sangue. É possível sim. Tem gente que fala, imagina, como assim? Sim, dependendo do estresse que você passa, é possível sim suar gotas de sangue. Agora você imagina a angústia que ele estava passando, mas mesmo assim, ele esvaziou-se de si mesmo e se entregou por nós. Se é isso que nós aprendemos com ele, por que nós fazemos diferente? A Bíblia diz que nós devemos ser discípulos do Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós devemos segui-lo. A Bíblia diz que nós devemos tomar a sua cruz e siga. Não é isso? Tome a sua cruz e siga-me. O que é tomar a sua cruz? Ai, não sei, o que será que é a minha cruz? É o meu ministério? É o meu marido, aquela cruz abençoada? Não, isso aí não é sua cruz não, amigo. A sua cruz é você esvaziar de você mesmo, entender o que Jesus fez por você e segui-lo. Essa é a sua cruz. Essa é a nossa cruz. Ok? Então, olha o que diz João 15:7. É uma promessa do Senhor Jesus. É uma bênção que Ele promete para nós. João 15:17 diz assim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Se vocês permanecerem em mim, quem é o mim aqui? Quem é o eu? É o Senhor Jesus, é o próprio Senhor Jesus falando. E quais são as palavras dele? Onde estão as palavras do Senhor Jesus Cristo? Se não for aqui. As palavras dele estão aqui. Tem Bíblia aí, que você provavelmente tem uma, que quando é o Senhor Jesus falando, está em vermelho, ou está em negrito, está diferente, não é isso? Por quê? Porque está indicando que é o próprio Senhor Jesus falando. Quantas vezes você vê lá, e o Senhor Jesus disse, e respondeu Jesus, e perguntou Jesus, é Ele falando. Literalmente Ele falando. São essas palavras aqui que Ele está dizendo. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em você, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então, repito, não sejam apenas receptores da palavra, sejam receptores da palavra, mas sejam estudiosos da palavra e principalmente vivam a palavra do Senhor. Essa é a minha oração para mim, que eu também tenho que fazer isso todos os dias, para você, para a igreja como um todo, para os nossos irmãos, por onde quer que eles estejam, nós precisamos viver
A palavra de Deus. O maior problema do crente hoje, o maior motivo de chacota do crente hoje no mundo inteiro é porque nós não vivemos o que pregamos. É o maior problema do crente hoje. Ah, crente! É assim. As pessoas riem da nossa cara, as pessoas debocham do nosso Deus por nossa causa. Não é por causa dele mesmo. Porque ele mesmo é santo. Ele mesmo é poderoso. Ele mesmo é fiel. Nós é que não somos. Então, o nome de Deus está sendo debochado, o nome de Deus está sendo usurpado, o nome de Deus está sendo, o que você quiser, qual o verbo que você quiser usar aí, por minha causa e por sua causa. Por causa de nós mesmos, porque nós temos envergonhado o Evangelho. Enquanto a Bíblia diz que nós devemos dizer, não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, mas eu tenho envergonhado o Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, eu até falo dele, mas o problema é que eu falo bonito, mas na hora de viver eu não vivo. Eu falo bonito, mas na hora de fazer eu não faço. Eu digo que tem que amar, mas na hora de amar eu não amo. Eu digo que tem que prestar, mas na hora de prestar eu não presto. Não, eu digo que tem que isso, mas na hora de fazer eu não faço. Esse é o problema do crente, esse é o problema das igrejas em geral. E eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito, eu estou dizendo que nós precisamos buscar a perfeição dia a dia. Nós precisamos crescer de glória em glória dia a dia. Precisamos aprender com a palavra do Senhor dia a dia. Como? Manual de instruções, está aqui, ó. Bíblia Sagrada. Tem tudo aqui. Tem coisas que a Bíblia não vai te revelar. Tem coisas que a Bíblia não vai te dizer. Ou tem coisas que ela vai te dizer, filho, isso é com você, não é comigo não. A decisão aqui é sua. É você que tem que fazer. Eu já te disse o que você tem que fazer, agora faça a sua parte. Faça a sua parte. Então, é isso. Então, o que tem tomado o seu tempo? O que tem tomado o seu tempo hoje? O que tem te tirado da presença do Senhor, de ler a Bíblia, de passar tempo com ela? Algum rancor tem te impedido de ouvir a voz de Deus? Talvez seja um rancor com alguém, com alguma situação, ou rancor até mesmo com Deus. É isso? Peça perdão. Peça perdão. Se reconcilie com Ele. E não é Ele fazer o que você quer, é você fazer o que Ele quer. Faça isso essa noite. Para de correr de um lado para o outro, corra para Jesus. Para de correr, para de sassaricar para lá e para cá. Pare. O Senhor Jesus disse assim, pare, olhe para mim, olhos fitos em mim. O autor aos Hebreus diz, é o nosso verso para o ano, olhos fitos no Senhor Jesus, olhos fitos nele. Se você virar para cá ou virar para lá, olhar para trás, você vai se decepcionar, você vai errar, você vai sair do caminho, você vai sair da trilha. Olhos nele, sempre nele, porque ele é perfeito. Eu não sou, mas ele é. Você não é, mas ele é. Ele é cheio de graça e de misericórdia para curar as nossas feridas, para perdoar os nossos pecados e para purificar o nosso coração. A questão aqui é, eu quero ser purificado ou não? Eu quero obedecer o que eu aprendi hoje ou não? Eu quero realmente viver o que eu tenho que viver ou eu quero viver por prazer da minha carne? A questão é essa. Ou seja, nesse assunto, nesse caso, está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. O que eu vou fazer com isso, então? Então a questão aqui hoje é o que eu vou fazer com aquilo que eu ouvi? O que eu vou fazer com aquilo que eu aprendi? Como eu disse, para de correr de um lado para o outro e corra para Jesus. Para de sassaricar, achar que você vai resolver seus problemas. Você não vai. Quem pode resolver é Ele, e Ele é fiel para fazer isso. Ouça a voz do Espírito Santo falar com você. Você está tão ocupado nos seus afazeres diários, preocupado em ganhar dinheiro, preocupado em cuidar da sua família, e você está negligenciando a sua família por isso. Você está tão preocupado com as coisas daqui que você está esquecendo das coisas de lá. Você está tão preocupado aqui que você esquece daqui. Não estou dizendo que você tem que parar a sua vida, parar de trabalhar, parar de tudo e está tudo bem. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você precisa mudar o foco. Você precisa mudar o foco. O Deus é ou não é fiel na sua vida? O Senhor Jesus é ou não é fiel na sua vida? Então pronto. Então vamos começar a acreditar nisso que nós estamos falando. Senão está difícil, senão fica difícil. Então, repitam comigo João 15:7. Abre aí, João 15:7, para memorizar. João 15:7. Vamos? 1, 2, 3. Se vocês permanecerem em mim
e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Amém? Amém? Permaneça no Senhor Jesus e que a palavra dele permaneça em nós, para que tudo que pedirmos nos seja concedido segundo a vontade dele, não a nossa. Amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Então agora nós vamos participar da ceia do Senhor, ok? E como eu tenho